Fala galerinha, tudo bem com vocês? Que saudade, hein? Então vamos lá para mais uma correção de exercícios do dia 19/6, né? Na sexta-feira. Tá bom? Bom, demarque no plano cartesiano a seguir as coordenadas dos vértices A, B e C no triângulo ABC, tal que A é simétrico, né, aos pontos. Então vamos demarcar aqui já nos pontos. Aos pontos 4 e menos 5, tá? Em relação ao eixo X. Então, ele quer o simétrico desse ponto em relação ao eixo X, tá bom? Então, ó, ao eixo X, nós temos lá o ponto 4 menos 5, né? Lembrando que é X e Y, tá bom? Bom, se o ponto é X4 menos 5Y, então ele seria mais ou menos aqui, ó. Onde está esse pontinho? Mas como ele é simétrico, nós vamos rotacionar, jogar esse ponto para cima em relação ao eixo X. Quer dizer que no eixo X a gente não mexe. A gente vai mexer no eixo Y. Então ele sobe e vai lá para o ponto mais 5. Olha só. Tá bom? O ponto B é simétrico do ponto 1, 3 em relação ao eixo Y. Então, ponto 1, 3, 1 em X, 3 em Y. Então, 1, 3 bem aqui. Só que ele não quer que mexa onde? Se ele é em relação ao eixo Y, não se mexe no eixo Y, vamos mexer só no eixo X. Vamos para o simétrico. Olha ele aqui, ó. Né? É a mesma distância, ó. Uma unidade para cá, uma unidade para cá. A mesma coisa, ó. Eram 5 unidades para cá e eu mexi 5 unidades para lá, tá bom? E o próximo é o 0 menos 2. Se ele é 0 em X e menos 2 em Y, ele fica exatamente aqui. Só que como ele tem que ser simétrico em relação ao eixo X, quer dizer que eu vou andar 2 unidades para cima. Se eu tenho 2 unidades para baixo, eu vou andar 2 unidades para cima. Então nós temos a figura aqui, que é esse triângulozinho aqui, ó. Lindinho, maravilhoso. Vamos lá? Seguindo então. Em relação à imagem representada no plano a seguir, é possível afirmar que representa um quadrado? Justifique. Então vamos lá, tá? Então, nós temos essa imagem aqui embaixo e nós temos que verificar se ela representa um quadrado, tá? Então, na justificativa fala assim, ó, de acordo com a imagem, os lados são congruentes e medem 3 centímetros cada um. Então, nós temos 3 centímetros em cada ladinho aqui. Todos os ângulos são retos, então a figura representa um quadrado. Para ser um quadrado, eu preciso ter 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus, ou seja, 4 ângulos retos. Se você tiver isso, você tem um quadrado sempre, em qualquer circunstância. Beleza? Certinho? Vamos lá, então, seguindo aqui para o nosso lugar geométrico no plano. O que é um lugar geométrico? Lugar geométrico são conjuntos. Como assim? Conjuntos de pontos que têm a mesma propriedade. Mas fala, professor, como assim? Como? Bom, pensa no seguinte, toda vez que você tem um conjunto de pontos que trabalham em cima da mesma característica, tá? Você tem um lugar geométrico, né? Aqui nós temos o exemplo, né, de uma circunferência. Uma circunferência ela tem vários pontos que têm a mesma característica. Qual é? Eles todos têm a mesma distância em relação ao ponto central. Isso a gente chama de circunferência. E a área delimitada entre esses pontos a gente chama de círculo. Tá bom? Então, isso é um lugar geométrico. O círculo é o lugar geométrico dos pontos. Ele pertence à circunferência e ao seu interior também. Assim como a circunferência faz parte e determina esse lugar geométrico. Tá bom? Bom, vamos lá. Agora, vamos apresentar uma situação problema. Em uma cidade, dois postos de saúde representados na imagem, que está no próximo slide, tá? Pelos pontos A e B, estão localizadas na mesma rua retilínea, cujo nome é Botucatu. A Rua Formiga é uma rua perpendicular à Rua Botucatu, né? Ou seja, faz um ângulozinho ali, né? 90 graus. Justamente no ponto M, que é o ponto que está à mesma distância dos dois postos de saúde. Uma empresa deseja abrir uma nova farmácia em um ponto estratégico que seja equidistante dos dois postos de saúde, ou seja, esteja à mesma distância, exatamente no meio do caminho. Quais são os possíveis locais para a construção dessa nova farmácia? Vamos verificar aqui, ó. Posto de saúde A está aqui, posto de saúde B está aqui, tá bom? Então nós temos aqui a rua que vai A, B aqui e uma ruazinha no meio, certo? Então nós temos os pontos aqui. Vamos lá.
Vamos observar aqui. Ele fala assim, ó, observe de qualquer ponto localizado sobre o segmento CM, tá? Então deixa eu apagar aqui essa minha reta que ficou meio estranha, né? Então, ó, o segmento CM, esse segmentozinho aqui, ó, certo? É um bom local para a construção da farmácia, já que é um ponto equidistante, ou seja, está à mesma distância de A e de B, ou seja, ele está à mesma distância entre esses dois pontos aqui, né? Deixa eu fazer assim que vai ficar mais fácil para que vocês possam visualizar. Ó, entre esses dois pontos aqui, ó, nós temos essa retinha aqui. Esse local aqui é um local bom para a gente poder construir essa farmácia, né? Por exemplo, M é um ponto médio do segmento AB, né? Então, M é o ponto médio do segmento, tá aqui, certo? Assim, M é a mesma distância de A e B, ou seja, M está à mesma distância de A e a mesma distância de B, tá bom? O ponto C é um ótimo local para a farmácia, pois o triângulo ABC é isósceles de base AB, assim AC é um segmento congruente ABC. Basicamente, esse lado tem a mesma medida que este lado aqui. M é um ponto médio, logo ele está à mesma distância de A e de B. Logo, este ponto C aqui é um ponto em que é interessante a construção da farmácia porque ele está à mesma distância do posto B e do posto, tá bom? Posições relativas. Em um mesmo plano, há pontos, retas, semi-retas, segmentos de retas, né? São todos elementos formadores, tá bom? Bom, deixa eu voltar eu aqui. As figuras geométricas que apresentam em todos os pontos em um mesmo plano são chamadas de figuras planas, tá? Então, lembre-se de que nós temos algumas características dela, tá bom? Primeiro, uma reta tem infinitos pontos. Segundo, por um ponto passam infinitas retas, tá bom? Então, por qualquer ponto tem infinitas possibilidades de reta que podem passar por ele. Por dois pontos distintos passam uma única reta, então se eu tenho um ponto e outro ponto e eu ligar esses dois pontos, eu só tenho uma reta que liga eles, tá bom? Mas se eu tiver só um pontinho, eu posso passar por este pontinho infinitas retas que se cruzam. Não está muito certinho aqui, mas imagine que o ponto é um pouquinho maior. Infinitas retas passam por ele, tá bom? Então, vamos lá. Perfeito. Um plano tem infinitos pontos. Um plano, gente, seria uma área, né? Tem infinitas possibilidades de ponto. Lembra que o ponto ele não ocupa espaço, tá? Então, eu posso ter infinitos pontos aqui. Se eu for diminuindo o tamanho dos pontos cada vez mais, eles cabem infinitos ali, não é? Tá bom? Então, ó, pontos colineares ou alinhados são pontos que pertencem a uma mesma reta. Colineares, que significa que eles são companheiros de reta. Pensa lá num videogame, quando você vai jogar co-op, você está jogando junto com alguém, né? Então esses dois pontos eles fazem parte da mesma reta e um mesmo plano, tá? Três pontos distintos são não alinhados, definem um único plano. Gente, a menor figura geométrica que eu posso formar com pontos, digamos assim, se eu tiver um ponto, eu não tenho uma figura geométrica plana. Se eu tiver dois pontos, eu só consigo definir uma reta. Agora, se eu tiver três pontos e esses três pontos não estão alinhados, ou seja, os três pontos não estão no mesmo segmento, né? Eu posso formar um triângulo. E um triângulo tem uma área, logo ele tem aqui, né, por definição, né, um plano. Ele é uma figura plana, olha que legal. Na figura a seguir temos a representação do plano alfa. Entre outras características, podemos notar que então nós temos os pontos aqui, ó. Os pontos A, B e C são pontos colineares ou alinhados, já que pertencem a uma mesma reta T. Os pontos A, B, C, D, E, P e Q são coplanares, pois pertencem ao mesmo plano alfa. O segmento BC de extremo ou de extremidades B e C estão apoiados sobre a reta T, que é a reta suporte do segmento BC, já que do segmento DE tem a reta S como reta suporte. Reta suporte é porque eu estou falando assim, ó. Imagina o seguinte, eu tenho retas, são infinitas, elas não têm fim. Semi-reta, ela tem um início e não tem fim. Segmento, ela tem início, meio e fim, tá? Então isso aqui esse daqui, ó,
esse daqui é um segmento, isso aqui é uma semi-reta e isso aqui é uma reta. Tá bom? Sabendo isso, todo segmento ou toda semi-reta faz parte de uma reta, né? Então aqui, ó, isso aqui seria uma reta R, isso aqui seria, o segundo no caso, seria uma reta S, vamos dizer assim, né? Só que tem origem, então vou fazer assim, o ponto A, então o ponto A com uma setinha em cima, tá bom? E aqui, se fosse do ponto A até o ponto B, eu chamo isso aqui de segmento AB, com uma retinha em cima, só que não setinha, tá? Só com um risquinho em cima, tá bom? Quer dizer que ele faz parte também, porque essa reta ela pode continuar para os dois lados, ó. É claro que eu defini um início e um fim, só que ela faz parte de uma reta já existente, tá? Toda reta ela faz parte do plano das ideias, porque como ela é infinita, a gente não consegue medir, tá bom? Bom, beleza. As semirretas O, F e OH têm a mesma origem, o ponto O, mas não são da mesma reta suporte, tá bom? Vamos lá então, posições relativas. Quando você define uma posição relativa, você está falando exatamente relativa ao quê? No caso aqui, né, a uma circunferência, tá? Então, eu tenho três possibilidades aqui, que são retas externas, tangentes e secantes. Reta externa é aquela reta que não encosta na circunferência. Tem uma circunferência, ela passa longe da circunferência, tá bom? Então, ela vai passar, deixa eu dar um exemplo aqui, colocar um ponteirinho aqui para a gente poder... Essa reta aqui, ela não encosta na minha circunferência, em local nenhum da circunferência. Logo, esta reta ela é externa à circunferência, tá? Esta reta aqui, ela encosta, só que ela encosta só nesse pontinho aqui, é um único ponto. Logo, ela tangencia a circunferência, então ela é uma reta tangente à circunferência. Agora, se ela vem e cruza e encosta em dois pontos da circunferência, né, ela passa pela circunferência entrando e depois saindo da circunferência, essa reta é uma reta secante à circunferência. Tá bom? Bom, aqui nós temos as definições para retas que são externas, ângulo de 90 graus com relação ao centro, tá? Tangentes e secantes, tá? Então, a reta externa é quando a distância do centro da circunferência reta é maior do que a medida do raio da circunferência. Se a distância entre o centro e a reta for maior do que o raio da circunferência, beleza, ela é externa. Se for exatamente igual ao raio, ela é tangente. Se for menor do que o raio, ela é secante. Tá bom? Galerinha, meu muito obrigado. Um beijo no coração de todos aí. Estou morrendo de saudades. Tudo de maravilhoso e até a próxima.